Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra, estou de volta aqui com a Reciclagem Democrática. Queria agradecer a você que acompanha, compartilha os vídeos. Se você ainda não está inscrito no canal, vá lá, se inscreva, deixe a sua impressão, vai ser um prazer interagir com você. E é isso, a gente vai fazendo essa experiência toda semana. De vez em quando eu faço as introduções aí da hora do café, uns videozinhos mais curtos sobre uns assuntos específicos, mas nesse eu faço uma passagem assim por alguns assuntos que eu destaco da semana e faço o vídeo de uma vez só, sem corte, sem um roteiro, sem nada escrito. Então, muitas vezes eu posso cometer erros aí, eu conto com vocês para fazer essas correções aí. Então, vai lá na página, deixa lá escrito, olha, Renato, você aqui se enganou em alguma coisa e tal, que vai me ajudar muito a me aprimorar e daí para frente, tá bom? Então, deixamos de conversa fiada e vamos para os principais assuntos da semana. E a semana começou com as repercussões ali da abertura no fim de semana da campanha do PT, né? Campanha presidente pelo Lula, lá em São Paulo. Falaram ali numa reunião de 100 mil pessoas, segundo o PT, mas na verdade teve ali em torno de 10 mil pessoas no evento, o tempo estava ruim, estava meio frio. A Gleisi Hoffmann falou que o problema que estava pouca gente ali é que no entorno havia uma segurança grande, então as pessoas iam chegando devagar. Quer dizer, segundo a Gleisi, tinha 10 mil ali, mas 90 mil estavam ali presas no entorno. Quer dizer, tudo uma mentirada e tal, mas o que chamou a atenção mesmo durante o discurso foi as palavras do presidente Lula, né, dizendo que se um homem quer bater numa mulher, que não faça dentro de casa nem dentro do Brasil, ou seja, saia de casa ou então viaje para fora para poder espancar sua companheira. Então, uma frase muito mal colocada, mas que foi tratada pela imprensa com eufemismo de gafe, né? Eu imagino que se essa frase saísse aí do atual presidente, como é que a imprensa ia tratar o assunto. Mas, sabendo como a imprensa atual e principalmente a Rede Globo trata o presidente, nós podemos ver isso muito claramente na segunda-feira, né, na sabatina tão esperada, né, onde o presidente foi tratado como candidato. Né, foi muito estranho, né, porque a Rede Globo sempre fez com os presidentes, né, as entrevistas eram no Palácio do Planalto. Nesse caso, o Bolsonaro não teve essa deferência, né, mas ele foi muito pior ali, porque na verdade o que nós vimos não foi uma entrevista, mas sim um interrogatório, que é uma mistura assim, entre entrevista e interrogatório. Os entrevistadores falaram muito mais ali que o próprio entrevistado, interromperam diversas vezes, não deixavam o entrevistado completar o raciocínio, uma falta de educação total, caras e bocas ali. William Bonner e a Renata ali, pô, completamente translocados, quer dizer, uma coisa horrível, uma aula de péssimo jornalismo que repercutiu, inclusive, ali no meio, né? Vários jornalistas vieram comentar aquela entrevista e que, na verdade, foi assim uma pré-inquisição ali por parte dos jornalistas, atacando ali o presidente da República de uma forma assim completamente desnecessária. Então foi uma perda de tempo. Infelizmente nós não pudemos ver coisas mais do presidente, do que ele poderia ter falado, mas de certa forma ele demonstrou ali, quebrou algumas narrativas, né, colocou sua posição, o que é muito importante, porque afinal de contas o que a gente pode perceber no presidente é que ele é uma pessoa realmente autêntica. Isso já não aconteceu nas entrevistas subsequentes, né? Tivemos a do Ciro Gomes e ontem nós tivemos a do Lula, ainda teremos a da Simone Tebet quando eu estou gravando esse vídeo. Porém, a do Lula foi foi um passeio ali, né? Muito bem tratado ali. O William Bonner, inclusive, com muito cuidado e delicadeza para tratar com um ladrão descondenado, né? Poderia ter sido mais duro na condução, mas não foi. Mas, de certa forma, ele não foi tão mal educado, né, nessa entrevista, deixou o entrevistado falar. Né? É óbvio que a mentira é muito mais sedutora, muito mais agradável que a verdade, e nisso o Lula é profissional. Né? Ele construiu ali sua estrutura retórica, vai soltar essas narrativas da entrevista, que nada tem a ver com a verdade dos fatos. Quem viveu a história sabe muito bem o que aconteceu, e são coisas que não vão mudar. Com relação a Ciro, a gente viu de sempre, né? O Ciro com muita teoria ali, mas sem capacidade de levantar votos aí nessa polarização que se deu graças à soltura do descondenado aí, que foi feita com o objetivo, né, do status quo, do sistema, de alguma forma botar alguém que seja mais maleável, né, e que atenda aos interesses dessa elite, né, estatal que comanda realmente o país. Bom, falando em elite estatal, nós tivemos também aí uma situação bastante esdrúxula, mas bem, exatamente numa escalada, né, de autoritarismo por parte do Supremo Tribunal Federal, incorporada pelo xerife Alexandre de Moraes, que foi baseado numa matéria de um veículo de imprensa, o Metrópolis,
que pegou lá um print de uma conversa de WhatsApp entre empresários, em que um empresário falou assim que preferiria um golpe militar a um eventual governo Lula. Ele abriu uma operação da Polícia Federal de busca e apreensão que atingiu 7 grandes empresários com pé na porta mesmo, apreensão de computadores, celulares, bloqueio de contas, quer dizer, uma coisa assim, baseado num print de WhatsApp. E aí, dessa vez, não teve muito jeito, grande parte da imprensa mesmo, da imprensa tradicional, aí, essa que está em campanha contra o Bolsonaro, se levantou contra essa medida. É óbvio que outra parte da imprensa interpretou isso como uma ameaça à democracia, quer dizer, o fato da pessoa ter uma opinião, e dessa forma eu também compreendo essa opinião. A pessoa que tem a saudade do período militar, principalmente nessa turma mais sexagenária, é muito compreensível, porque afinal de contas era um período que eles eram jovens, o país era diferente, as coisas eram mais simples, as pessoas eram mais felizes, que são desse período naquela época. E hoje não estão tão assim. É a mesma coisa, o raciocínio das pessoas que querem a volta do Lula, porque naquele momento a vida delas era melhor. Mas elas ainda não entenderam, ou boa parte delas, que foi a hora que entrou uma pessoa ali com um país que estava decolando mesmo, com a economia acertada, tudo direitinho. Um grande trabalho do Fernando Henrique, né, dos governos do PSDB anteriores, que realmente conseguiram estabilizar a economia. E aí ele entra ali e, como puxa um cartão de crédito, né, sai gastando adoidado, compra todo mundo, faz uma corrupção ali sistêmica dentro do poder e tal. E uma hora a coisa quebra. E a gente tem que pagar a conta, porque afinal de contas, quem as pessoas pensam que vai pagar a conta numa situação como essa? O governo? Os políticos? Não. É o Tesouro Nacional, ou seja, o dinheiro que é tirado do trabalhador. Então o que acontece? Inflação, vamos dizer, você tem a perda do poder de compra, você tem ali retirada de dinheiro dos impostos para as áreas essenciais, como saúde, educação, segurança, você vai ter aumento de impostos, quer dizer, tudo isso para cobrir exatamente essa irresponsabilidade. E até hoje a gente está pagando essa conta. Talvez a gente tivesse pago um pouco antes, mas o que aconteceu foi uma pandemia no meio do caminho que desarranjou aí as contas públicas mais uma vez e, infelizmente, não se pôde dar sequência, né, nesse trabalho de recuperação econômica. Mas voltando ao termo da busca e apreensão, é uma coisa assim absurda. Mostra ali que o Alexandre de Moraes inaugurou um neomarcatismo, né, de sinal trocado. O que seria isso? Né? Para quem não conhece a história, por volta de 1950, lá nos Estados Unidos, começou um movimento de perseguição à Onda Vermelha, né, aos comunistas, patrocinada ali por Joseph McCarthy, que era um republicano. E ali tiveram muitas denúncias, assim, pessoas entregando os comunistas, ali pessoas que estavam dentro daquele momento de muita tensão da Guerra Fria, todo pensamento socialista, mais de esquerda e tal, estava sendo perseguido nos Estados Unidos. Aqui é o que está acontecendo hoje com o pensamento de direita, né? Com as pessoas mais conservadoras. Então está havendo uma reação, porque o sistema não gosta desse tipo de pessoas com valores morais, né? Afinal de contas, você ter algum tipo de valor moral é muito ruim para quem quer cometer todo tipo de crime, quem quer mesmo usar o Estado em benefício próprio, quer dizer, não ter esses parâmetros morais é muito mais fácil, relativizar tudo é muito melhor. Então, inclusive, com esse discurso, né, que está sendo feita essa perseguição, que não tem nada a ver com a lei, não tem nada a ver com o sistema legal. Estão usando, inclusive, mais uma vez, aquele inquérito que foi chamado pelo ministro, que saiu como um inquérito do fim do mundo, uma coisa absurda, quer dizer, esse inquérito não tem fim, as pessoas não têm acesso às informações dentro do inquérito, os advogados das partes, né, uma investigação eterna, quer dizer, ele serve para tudo. Na verdade, uma das teorias dessa busca e apreensão é a teoria do peixe, né? O cara vê lá uma determinada coisa que justifica uma ação, ele vai, pega celular, computador, tudo para poder fazer uma devassa na vida dessas pessoas, para poder achar alguma coisa para usá-las, né, para chantageá-las ou alguma coisa assim. Então, isso é bem provável que esteja acontecendo. De qualquer forma, se as pessoas acham que isso para na direita ou nos conservadores, ou seja lá o que for, ela vai parar em qualquer pessoa que desafie o sistema, que queira de alguma forma trazer um pouco de moralidade, seja da esquerda ou da direita. No momento que ela pisar no calo dessas pessoas, ela vai ser perseguida e destruída. Então, é muito bom as pessoas refletirem sobre isso, porque é o que está acontecendo, não tem precedentes, nem na época do regime militar acontecia algo como isso que nós estamos vendo aí.
E o Alexandre de Moraes, pela covardia de Rodrigo Pacheco, permanece, né, impunemente fazendo o que ele quer. Bom, para as notícias boas, né, nós tivemos aí a notícia de Roberto Campos Neto, que disse que a inflação esse ano deve fechar ali com 6,5%, ou seja, menor que a inflação mensal da Argentina, que está em torno de 7%. Isso causou até, para quem não se lembra, houve lá a agência Lupa, chegou, o presidente falou que a inflação da Argentina era quase, a inflação mensal seria quase a inflação anual do Brasil, ou seja, ela chamou isso de mentira, fez lá um exercício ali, um malabarismo retórico para exatamente comparar, dizer que era mentira o que o presidente estava falando. Ele falou que quase, quer dizer, e quase, né? Porque 10 ao ano, 7 ao mês é quase mesmo, né? Mas agora me parece que vai ficar abaixo, né? Se as previsões de Roberto Campos Neto se confirmarem, nós teremos uma inflação anual, abaixo da inflação mensal da Argentina. E para encerrar a nossa conversa, né, nós tivemos falar um pouquinho lá do que está acontecendo na Ucrânia, o verdadeiro barril de pólvora do mundo, na verdade, um barril nuclear, o que aconteceu lá na maior usina nuclear da Europa, de Zaporizhzhia, que está sendo ocupada pelos russos. Houve um ataque lá que causou um incêndio. Os russos acusam os ucranianos de terem atacado, os ucranianos acusam os russos, o que me parece meio despropositado, porque afinal de contas quem está ocupando a usina são os russos, mas mesmo assim os ucranianos acusam os russos do ataque, de sabotagem ali dentro. Enfim, foram desligados 2 reatores da usina e já cortaram o fornecimento de energia para a Ucrânia através daquela usina ali. Então a comunidade internacional está atenta, não conseguem mais debelar essa guerra, essa crise. Muito provavelmente a agência nuclear, né, da ONU deve fazer uma visita às instalações para ver como estão as coisas. Está sendo negociado, mas depois desse ataque não se sabe muito bem onde isso vai dar. E há de se lembrar, né, que na Ucrânia que aconteceu o maior acidente nuclear da história, que foi Chernobyl, que foi uma tragédia que até hoje a cidade não pode ser ocupada, tem lá níveis perigosos de radiação, né? Uma cidade fantasma, todo o entorno ali da Chernobyl. Teve ali uma nuvem radioativa que atingiu toda a Europa, quer dizer que era uma usina muito menor do que essa de Zaporizhzhia. Então, vamos aguardar aí e torcer pela paz e que as negociações possam avançar novamente para se chegar a um termo e essa guerra seja finalmente suspensa. Afinal de contas, me parece que os interesses ali com relação à indústria armamentista e todo esse envolto já não oferecem tanto alento à comunidade internacional que quer ver o fim dessa guerra. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.